Você já percebeu como o mundo está cada vez mais agitado? Nações em conflito, governantes brigando por poder, pessoas buscando liberdade sem saber para onde correr. Mas existe uma mensagem antiga, escrita milhares de anos atrás, que revela exatamente o que está acontecendo hoje. E mais do que isso, mostra a resposta de Deus diante de toda essa confusão. Essa mensagem está no Salmo 2, e eu quero te convidar a ficar comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode transformar a forma como você enxerga o mundo e, principalmente, a maneira como você confia em Deus. Não é apenas uma leitura, é um chamado divino, é um segredo espiritual que vai tocar o seu coração. Prepare-se, porque esta palavra não chega até você por acaso. No silêncio da eternidade, os céus observam a inquietação da terra. Povos se levantam, nações se agitam, corações se inflamam de orgulho e líderes tramam planos como se pudessem resistir àquele que governa sobre todas as coisas. As multidões murmuram e se rebelam, arquitetando estratégias vãs, tentando romper os laços que os ligam ao Criador, como se a liberdade verdadeira estivesse em se afastar dele. Os poderosos deste mundo se reúnem em conselhos secretos, reis e príncipes levantam a voz e em uníssono declaram: vamos nos libertar, vamos quebrar essas correntes, vamos nos afastar dessa autoridade que nos oprime. Assim pensam os homens, acreditando que podem construir reinos sem a presença de Deus, acreditando que podem ter glória sem se curvarem diante do Senhor. Mas do trono elevado, aquele que habita nos céus contempla toda essa movimentação. Ele não se surpreende, não se assusta, nem perde o controle por causa da arrogância humana. Pelo contrário, ele sorri diante da futilidade dos planos humanos. O riso do Senhor não é de escárnio barato, mas de soberania incontestável. Ele olha para a terra e vê como as nações se debatem em ilusões, tentando erguer muralhas contra aquele que criou os céus e a terra. O Todo-Poderoso, em sua autoridade, fala em meio à sua indignação. Sua voz ressoa como trovão, e o mundo estremece. Ele anuncia que já estabeleceu seu rei, já ungiu seu ungido, já determinou quem governará sobre o santo monte de Sião. Não é o poder passageiro dos homens que decide o curso da história, mas a vontade eterna do Altíssimo. E então, o próprio ungido ergue sua voz e proclama o decreto divino: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra serão a tua possessão. Palavras de autoridade eterna, promessa de domínio que não se limita a fronteiras humanas, mas que alcança todas as gerações, todas as culturas, todos os povos. O filho recebe do pai a herança que jamais será corrompida, o governo que jamais será derrubado, o trono que jamais será abalado. Ele tem nas mãos a vara de ferro que despedaça a arrogância das nações, assim como o oleiro quebra o vaso de barro quando este não serve ao propósito. Nada pode resistir ao poder de seu decreto, nada pode se manter de pé diante da sua soberania. Por isso, o salmista ergue a voz em advertência: Agora, ó reis, sejam sábios, governantes da terra, aceitem a instrução. Sirvam ao Senhor com reverência e se alegrem com temor. O conselho é claro. Os poderosos devem reconhecer a verdadeira autoridade. Nenhuma coroa humana é eterna, nenhum trono terreno é inabalável. Quem deseja sabedoria precisa se humilhar diante de Deus. Quem deseja estabilidade precisa se render àquele que é Senhor dos senhores. A advertência é firme. Beijem o filho, prestem reverência a ele, para que não se ire e vocês não pereçam em seus caminhos, pois em breve se acenderá a sua ira. O chamado é a rendição, não a uma submissão fria, mas a um ato de amor e reconhecimento. O beijo ao filho é símbolo de aliança, de fidelidade e de adoração. Felizes, bem-aventurados, protegidos e guardados são todos aqueles que nele confiam. A história das nações pode oscilar, os ventos da terra podem soprar de um lado para o outro,
Mas aquele que deposita sua esperança no Senhor encontra refúgio seguro, fortaleza impenetrável, abrigo eterno. E assim, a narrativa do Salmo 2 ecoa como um lembrete poderoso. O coração humano pode tentar resistir, mas a vontade do Senhor prevalece. Homens podem planejar, mas é o decreto divino que se cumpre. Povos podem se rebelar, mas é o trono eterno que permanece inabalável. Imagine por um instante os conselhos secretos dos poderosos da terra. Eles se reúnem em salas luxuosas, em mesas largas, cheias de mapas, planos e estratégias. Eles discutem alianças, planejam conquistas, falam de riquezas e territórios. Mas sobre todos esses papéis, sobre todas essas vozes, há uma palavra que se ergue soberana. A palavra do Senhor. Nada do que é arquitetado pode se firmar contra aquilo que ele decretou. Ele é o Senhor da história, e a história caminha segundo a sua vontade. E quando ele diz, eu estabeleci o meu rei em Sião, ele está declarando algo que nenhuma força pode revogar. Esse rei não é eleito por votos humanos, não depende da aceitação de multidões, não precisa da aprovação de assembleias terrenas. Esse rei é escolhido pelo próprio Deus, ungido pelo Espírito Santo, confirmado pela eternidade. Esse rei é o Filho, o Messias prometido, aquele que carrega nos ombros o governo, aquele cujo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E para aqueles que tentam resistir a esse reinado, resta apenas o vazio. Porque lutar contra o Senhor é como tentar apagar o sol com as mãos. É como tentar segurar o vento. É como tentar impedir que as águas do mar avancem para a praia. Toda resistência contra o Altíssimo se desfaz. Toda arrogância é humilhada diante do seu poder. O que permanece é apenas a verdade. Ele reina. Por isso, a exortação é urgente. Reis, juízes, governantes, homens e mulheres de influência, não se enganem com a força de suas coroas ou com o peso de suas riquezas. Reconheçam que existe um trono maior, um poder mais alto, uma autoridade que não pode ser negociada. Dobrem seus joelhos enquanto há tempo, rendam seus corações enquanto ainda é o dia da graça. Porque quando o tempo da ira se acender, não haverá onde se esconder. Mas para aqueles que confiam, para aqueles que se entregam, há uma promessa. Bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. E essa bem-aventurança não é passageira, não é como o aplauso momentâneo de multidões. É uma felicidade sólida, construída na rocha eterna. É a segurança de saber que enquanto os reinos da terra caem, enquanto os impérios se dissolvem, enquanto as vozes humanas se calam, o Senhor continua reinando. É a paz de confiar que Ele guarda, que Ele protege, que Ele sustenta. Assim, o Salmo 2 não é apenas um cântico antigo, mas uma profecia viva. Ele aponta para Cristo, o Filho amado, aquele que recebeu do Pai todas as nações como herança. Ele é o Rei que veio, que reina e que virá em glória. Ele é o ungido que oferece refúgio a todos os que nele confiam. Hoje, esse chamado ainda ecoa. Beije o Filho, renda-se ao Filho, confie no Filho. Não importa quão grandes sejam as tempestades, quão intensas sejam as lutas, quão altos sejam os muros que o mundo levanta, quem se refugia no Senhor encontra segurança eterna. Porque o riso de Deus não é de desprezo por você, mas é a garantia de que nada poderá frustrar os planos que Ele tem para a sua vida. O que os homens tramam contra você não tem poder, diante daquilo que Ele já decretou ao seu respeito. E nesse lugar de confiança, você descansa. Você sabe que Ele governa, que Ele reina, que Ele cuida. Você pode enfrentar a noite, porque o sol da justiça se levantará. Você pode caminhar no vale porque o pastor está com você. Você pode atravessar as águas porque Ele prometeu que não se afogarão. Você pode enfrentar o fogo porque Ele garantiu que a chama não o consumirá. O Salmo 2 é uma convocação à fé, é um alerta contra a arrogância, é um convite à rendição e é uma promessa de proteção. Ele revela o contraste entre
a rebelião das nações e o governo do Filho, entre a vaidade dos homens e o decreto eterno de Deus. E no fim, a palavra que permanece é esta: bem-aventurados são todos os que nele confiam. Essa é a chave, essa é a resposta, essa é a porta que se abre para a paz verdadeira. Quem confia, descansa. Quem confia, não se desespera. Quem confia, encontra refúgio, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Então, que hoje você escolha confiar. Que hoje você se renda ao Filho. Que hoje você beije o Rei em sinal de adoração, não com um gesto vazio, mas com o coração entregue, com a vida consagrada, com a fé inabalável. Porque Ele é o Senhor da história, e a sua vida está segura em suas mãos. Agora, depois de ouvir toda essa palavra, reflita comigo. O mundo pode tentar te derrubar, líderes podem conspirar, circunstâncias podem desafiar você, mas nada é maior do que o poder de Deus. O Salmo 2 nos lembra que Ele reina sobre tudo que seu Filho foi ungido para governar e que aqueles que confiam nele são bem-aventurados, protegidos e guardados. Hoje, escolha confiar no Filho, beije o Rei com seu coração, entregue seus medos, suas dúvidas e seus planos a Ele. Não permita que a ira do mundo ou a ansiedade da vida te afaste da paz que Ele oferece. Quem se refugia, no Senhor encontra descanso, força e vitória. Então, levante sua fé, abra seu coração e diga: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando tudo parece instável. Eu me refugio em Ti, porque Tu és o meu Rei e meu Salvador. Lembre-se, bem-aventurados são todos os que nele confiam, e essa bem-aventurança é eterna. Se você recebeu essa palavra hoje, compartilhe, medite e volte sempre a ela, porque a promessa do Senhor permanece. Ele governa, Ele protege e Ele nunca abandona aqueles que nele confiam.